Notícias recentes apontam para um movimento militar de grande relevância próximo ao território venezuelano. De acordo com informações verificadas por especialistas, um avião de combate eletrônico IA-18G Growler teria cruzado o espaço aéreo da Venezuela, a aproximadamente 200 quilômetros do aeroporto de Maiquetía. Esse episódio ocorre justamente após declarações do ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, que havia negado categoricamente qualquer incursão estrangeira, classificando tais relatos como falsos. Analistas militares ressaltam, no entanto, que quando autoridades desse nível negam de forma tão enfática, muitas vezes a realidade aponta na direção oposta. Paralelamente a esse incidente, também foi registrado o deslocamento de um helicóptero MH-60 Seahawk da Marinha Norte-Americana. A aeronave, conhecida por suas múltiplas capacidades de reconhecimento e apoio em operações estratégicas. Esses movimentos, segundo observadores internacionais, não parecem isolados. Pelo contrário, configuram-se como uma tentativa gradual dos Estados Unidos de normalizar a presença aérea sobre a Venezuela, testando possíveis reações e acionando mecanismos de defesa para medir a capacidade de resposta do país. Entre os alvos principais desse tipo de operação estariam os sistemas antimísseis russos S-300 instalados em território venezuelano, cuja eficácia e posicionamento estratégico interessam diretamente às forças norte-americanas. A leitura feita por analistas é de que a estratégia estadunidense se concentra menos em ações diretas de ataque e mais em uma campanha de dominação psicológica e de inteligência contra o núcleo militar bolivariano. O objetivo imediato não é abater alvos nem destruir infraestrutura militar, mas sim minar a confiança dos soldados da Força Armada Nacional, FAN, deixando claro que incursões aéreas já estão ocorrendo. Esse processo de intimidação progressiva procura fragilizar a moral interna, corroer a credibilidade do discurso oficial e reduzir a capacidade de mobilização defensiva do regime de Nicolás Maduro. O EA-18G Growler, diferentemente de um helicóptero de reconhecimento, é uma aeronave de ataque eletrônico derivada do FA-18, equipada para escutar, interferir e bloquear radares inimigos. A realização de voos tão próximos da costa venezuelana representa uma clara escalada e sinaliza a fase de preparação de uma possível operação maior. A isso se soma a presença de outros meios aéreos, como o drone MQ-9 Reaper, recentemente registrado na região, e o avião de patrulha marítima P-8 Poseidon, reforçando a impressão de que os Estados Unidos estão conduzindo uma série de sondagens sistemáticas. Primeiro vieram movimentos discretos, depois incursões mais diretas, e agora uma ação de interferência eletrônica, compondo um quadro que especialistas descrevem como o de uma operação multifacetada de guerra psicológica. Em termos práticos, esse tipo de missão não apenas assusta, mas também serve para testar os sistemas de defesa. O Growler, por exemplo, é capaz de bloquear frequências e confundir radares do sistema S-300, que utilizam tecnologia russa. Ao manipular sinais, uma única aeronave pode simular a presença de até 20, multiplicando ecos falsos e gerando caos nas salas de comando. Essa técnica, chamada de Wolfpack, normalmente envolve pares ou quartetos de aeronaves que atuam de forma coordenada, mas basta uma atravessar deliberadamente a linha vermelha do espaço aéreo soberano para enviar um recado direto. A Venezuela está vulnerável. Relatos apontam que tais incursões ocorreram em áreas de baixa densidade populacional, mas de importância estratégica, como a costa de Cumaná, onde defesas aéreas poderiam ser facilmente enganadas. A leitura feita por especialistas é que, embora exista um objetivo militar secundário, verificar a posição e a real existência das baterias de mísseis S-300, bem como testar a resposta dos sistemas defensivos venezuelanos, o objetivo primário
é de natureza psicológica. Trata-se de expor, perante a própria tropa e a comunidade internacional, a incapacidade da Força Armada Nacional Bolivariana de proteger suas lideranças e sua soberania. Em outras palavras, cada piloto e cada oficial de comunicações que observa em tempo real os dados das incursões tem plena consciência de que os desmentidos oficiais são infundados. Padrino Lopes, mesmo pressionado, precisa sustentar um discurso de negação, repetindo versões contraditórias para alimentar a dúvida entre civis e militares menos informados. Esse cenário gera uma contradição interna perigosa. Oficiais e soldados sabem que incursões estão ocorrendo, mas são obrigados a manter silêncio e sustentar publicamente uma narrativa oficial que não corresponde à realidade. O resultado disso é a erosão progressiva da confiança nas ordens superiores. Os ecos fantasmas percebidos nos radares, os ruídos e interferências nas comunicações e os boatos que se espalham pelos quartéis tornam-se parte de um ambiente de incerteza cuidadosamente cultivado para desorganizar a cadeia de comando venezuelana. Enquanto isso, rumores se intensificam sobre um suposto afastamento gradual de Cuba em relação ao governo Maduro, além de sinais de que outros aliados estratégicos, como Rússia, China, Irã e Turquia, não demonstram disposição de assumir os custos políticos e militares de defender o regime até as últimas consequências. Segundo especialistas, estrategistas internacionais, incluindo a equipe de Vladimir Putin, já não concentram seus esforços em salvar Nicolás Maduro, mas em desenhar cenários para uma transição sem ele. As tentativas de Maduro de buscar apoio externo parecem esgotadas. Com o Irã, a China e até a Turquia distantes, o isolamento diplomático se acentua. Observadores lembram que regimes como o do Panamá, nas décadas de 1970 e 1980, mantinham certa aparência de estabilidade até que, diante da pressão externa e da perda de legitimidade interna, desmoronaram rapidamente. Essa analogia serve de alerta para os setores da FARC que ainda acreditam na perenidade do regime chavista. Assim, o panorama atual aponta para uma fase crítica. De um lado, a intensificação de incursões militares simbólicas e operações de guerra psicológica por parte dos Estados Unidos. De outro, o enfraquecimento interno do regime, com seus líderes presos em discursos contraditórios e cada vez mais isolados no cenário internacional. Para os especialistas, trata-se de um processo irreversível. A dúvida já não é se haverá uma mudança, mas quando e de que forma ela se concretizará.